Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, o seu coração, a sua casa, o seu lar, a sua família, neste momento do culto em seu lar, que agora iniciamos e fazemos com alegria. E assim nós vamos orar neste momento, buscando a presença de Deus para nós, sobre nós, invocando o nome do Senhor em nossas vidas, para que alcancemos toda a bênção, toda a graça, toda a suficiência. Assim nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Oremos todos. Eterno Deus e Pai Celestial, Deus, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para meditar em Tua Santa Palavra, para desfrutar da Tua graça, da Tua unção. Oh Deus, como é bom poder falar contigo e como é bom poder estar diante do Senhor, onde podemos abrir o nosso coração e derramar tudo que há em nós perante a Ti, Senhor. E a certeza que temos que o Senhor nos ouvirá nesta noite, que o Senhor estará atento a tudo que faremos aqui nesta prestação de serviço, de culto ao Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor nos aceite em Tua santa presença e fale conosco, Senhor. Aqui estamos abertos de corpo, de alma, para que o Senhor tenha pleno acesso aos nossos corações, ao nosso interior, à nossa vida. Que o Teu Santo Espírito esteja livre, Pai, para trabalhar em nós e mudar em nossas vidas conceitos que precisam ser trabalhados, caráter que precisam ser forjados. Oh Deus, fica conosco, Pai, que esta noite seja uma noite de paz e de bênção para todos nós. Assim oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim, amados, iniciaremos o nosso culto, o culto em seu lar, da família central de Praia Grande. E nós queremos só aqui, antes de cantarmos aqui, nós gostaríamos de lembrar os irmãos que quarta, sexta e domingo, às 20 horas, nós iniciaremos o culto em seu lar. Quarta e sexta daqui do escritório de nossa casa e domingo lá da igreja. Já próximo domingo será o terceiro culto presencial que nós estamos ali efetuando em nossa igreja, com o seu lugar ali reservado. Nós contamos com a presença dos irmãos, já que os irmãos oraram para que pudéssemos ter o nosso culto de volta. Então, as portas de nossa igreja se encontram abertas todos os domingos por volta das 19 horas. 19h30 inicia o culto presencial, com louvor, com dízimos e oferta, testemunho, e às 20 horas nós entramos com o culto também pelo Facebook e logo em seguida pelo YouTube. E assim nós estamos fazendo a nossa parte como servo de Deus, como ministro, para que ninguém fique sem a palavra, para que ninguém fique sem cultuar. E nós agradecemos a cada irmão, a atenção dos irmãos, a boa vontade de participar, de estar presente, de contribuir com dízimo, com oferta, com mantimento para a nossa cesta básica, que a gente tem ajudado muitas pessoas. Que os irmãos continuem com o mesmo empenho, a mesma alegria. E que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito, mas muito especial a cada dia. Tá bom, queridos? Que Deus assim nos abençoe muito a vida de nossos irmãos. E nós que vivemos um período que precisamos
batalhar, trabalhar, correr atrás, não vamos aí nem precipitar, mas também não vamos hesitar e nem fixar em algo que nos impeça de caminhar, de alcançar a bênção de Deus. Nós temos um hino que vamos cantar. Este hino nos chama a atenção para a luta, né? Para lutar, certo? É o hino de número 475 do nosso hinário Cantor Cristão, que começa assim: vamos batalhar, juntos pelejar. A gente sempre recebe a mensagem do WhatsApp dizendo que juntos somos mais fortes. Então, vamos nos juntar para uma grande obra no reino de Deus e também no nosso dia a dia, que precisamos vencer as lutas que se colocam diante de nós. Ok, amados? Cantemos. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus
que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, a partir do versículo 57. E esse texto traz para nós uma história muito importante acerca dos que seguem a Jesus. E assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um homem: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe outro homem, e disse a outro homem: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro homem: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este texto é um texto muito conhecido e a gente sempre menciona ele em determinada situação, que seja dentro da nossa igreja, no que diz respeito ao ministério cristão, da pregação da palavra, da vida missionária, do andamento da igreja, do segmento que todo o povo de Deus deve seguir como embaixadores de Deus em terra estranha. Mas também esse texto, ele abre um leque aqui para a nossa vida como um todo. Primeiro, como cidadãos dos céus em terra estranha, onde aqui vivemos, mas também como homens e mulheres no sentido socialmente falando, do que diz respeito à preparação para a vida, a busca da formação, dos recursos, o trabalho, as oportunidades que muitas vezes nós buscamos e às vezes precipitamos e, como diz o povão aí, quebramos a cara ou damos com os burros na água. Às vezes nós hesitamos, demoramos muito, pensamos demais e às vezes ficamos fixados naquela coisa ali que não tem como abrir mão para prosseguirmos ou para prosperarmos. Eu volto a falar. Em primeiro lugar, a priori, no reino de Deus e a posteriori, no dia a dia, como todo, como homens e mulheres que somos e que buscamos o topo, que buscamos aqui alcançar, nós falamos muito em vitória, o alvo que nós queremos alcançar. Então, queridos, esse texto nos traz uma história bacana, uma história tremenda, uma lição de vida para todos nós. Veja que o texto de Lucas, que nós lemos aqui, capítulo 9, a partir do verso 57, conta aqui a história de 3 homens que perderam a oportunidade de seguir a Jesus. E seguir a Jesus, amados, não é coisa ruim não, é coisa top, da hora, é coisa muito boa. Seguir o caminho do Mestre, seguir a Jesus, em princípio, como eu falei aqui agora, a priori, é alcançar o alvo maior, o trono da graça de Deus,
alcançar as mansões celestiais, a vida eterna. E a posteriori, né? Aqui no nosso dia a dia, quantas coisas nós lutamos. E veja que a Bíblia diz que fomos chamados para herdar uma bênção. Herdar uma bênção tremenda. Que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 9, Pedro faz menção a esta herança bendita que temos para alcançar e precisamos alcançar. Primeiramente, nós buscamos as coisas espirituais e, a partir daí, as coisas, né, como diz lá o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembra, primeiro a espiritual, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, disse Jesus, né, deixando aqui, nesse caso desses homens, a gente percebe que quando deixamos de seguir a Cristo, perdemos grandes oportunidades na vida e as principais oportunidades. E aqueles homens do qual Lucas trata aqui no seu conteúdo, no seu texto, eles perderam também uma bênção extraordinária, perderam a sua bênção, por assim dizer. E assim como aqueles homens, o mesmo pode acontecer com muitos de nós em nossos dias, né? Ficamos atentos, amados, para não perdermos a bênção de Deus. Então o Senhor Jesus disse que nós devemos orar e vigiar, estar atento a tudo que se passa. Não podemos perder as grandes e boas oportunidades da vida, porque dizem que as oportunidades são carecas. Diz que só tem um fio de cabelo, e se perder aquele, perdeu. Então, tem coisas que não voltam mais atrás. Dentre estas coisas, uma palavra falada, né? Uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Essas coisas não voltam mais atrás e precisamos estar atentos. Veja que a palavra de Deus nos propõe que o Senhor tem muitas bênçãos reservadas para nós. Tem muitas bênçãos. Cabe-nos estar atentos para quando ele passar, não perder aquilo que Deus coloca diante de nós. Lembra do caso de Jacó, lá atrás, no Val de Jaboque, depois de passar a noite toda, aliás, anos lutando ali, remando contra a maré, né, dando murro em ponta de faca. Depois, no seu retorno para a sua terra, ele separa ali a sua família, o rebanho, fica sozinho no Val de Jaboque durante a noite, onde ele luta a noite todinha. E no final, na horinha assim, de perder a bênção, quando o anjo disse: olha, deixe-me ir, porque já rompeu a alva, o dia está amanhecendo, eu preciso ir. Olha, pelo fio da espada, Jacó corre ali e, como diz o povo da minha terra, gruda na cintura do anjo e disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Jacó se alertou exatamente na hora de perder. Mas nós não vamos chegar na beira do abismo para tomar uma decisão. Precisamos estar atentos para as coisas fluírem abundantemente, né? De maneira que a gente não corra o risco de ficar de fora. Deus tem muitas bênçãos reservadas para nós. E Ele almeja dar a todas as pessoas a bênção maior,
a bênção por excelência, que é a nossa salvação eterna, a vida. Irmãos, não adianta ter tudo diante de nós e não termos vida. De que vale você ter uma grande casa, uma casa maravilhosa, e não ter paz, não ter vida? De que vale você ter um carro bom, bacana, maravilhoso, mas você não tem mãos nem pés para dirigir o seu carro? De que vale você ter dinheiro e não poder usufruir? Então, queridos, a bênção da salvação é a bênção maior que nós precisamos. Mas o que pode impedir-nos de que isto aconteça em nossas vidas? Olha, amados, em nossa caminhada, há 3 coisas que devemos fugir. Mas fugir, como diz o povo lá da Bahia, correr às léguas. Primeiro, é a precipitação, a hesitação e a fixação. A precipitação nos leva a perder a bênção. Por quê? Veja que quando nós somos precipitados, não oramos antes de efetuar as coisas, não pensamos direito no que vai fazer, e às vezes tomamos decisões, como eu já falei aqui, precipitadas, decisões sem avaliar, e quando damos conta, estamos perdidos. Às vezes fazemos votos a Deus que não cumprimos, e a palavra de Deus é contra esse tipo de coisa, de precipitação, né? Senhor, olha, Senhor, se o Senhor mandar essa bênção, se eu conseguir isto, né, eu vou dar tudo que eu ganhar, vou dar para o Senhor, primeiro salário meu. Aí você ganha o seu salário. Senhor, tu sabe, né, que eu falei isso naquele momento de tanta euforia, ou de tanta aflição, mas tu entende, né, Senhor? Irmãos, Deus entende tanto que não vai aceitar, então é melhor a gente não precipitar. Ore a Deus, converse com Deus, fale com Deus, para darmos o nosso passo assertivo naquilo que buscamos. Não busque também só coisa fácil, não. As coisas difíceis também são, excelentes. E o sabor da vitória é grande, é esplendoroso, quando lutamos por uma coisa e conseguimos. Parece que o sabor da vitória, das coisas mais difíceis que lutamos tanto, é algo assim inexplicável. É algo inexplicável. Então devemos ser lutadores, né? Desafiadores. E a gente deve partir para a luta. No texto aqui de Lucas, o primeiro homem citado mostrou-se entusiasmadíssimo. Jesus nem chegou a fazer um apelo, ele já foi logo dizendo: olha, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Tem gente que faz isso, irmãos. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Pedro foi precipitado quando ele disse: Senhor, eu vou dar a minha vida em teu lugar, ninguém vai tocar não em você, porque eu estou aqui para te defender, Senhor. Ele queria defender Deus, né, o Filho de Deus. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Naquele momento lá, Pedro tira a espada e vai lá e arranca a orelha do servo lá, do sumo sacerdote. E Jesus mais uma vez repreende Pedro, precipitado: meta a tua espada na tua bainha, homem, te aquiete. Olha, amados, ele mostrou entusiasmado, porém ele não estava disposto a pagar o preço. E Jesus logo viu que ele era fogo de palha,
Você já viu falar em fogo de palha, né? Aquele fogo e apagou logo imediatamente. De fato, o indivíduo mostrou-se tão apressado na sua disposição de seguir a Cristo, mas com o mesmo entusiasmo, esse cidadão também, ele seria, vamos dizer assim, voltaria atrás, ele desistiria facilmente, não estaria firme. Tem pessoas que assumem tudo, quer tudo e depois não faz nada. Eu tenho muito essa experiência em nossa vida, no nosso ministério. Tem gente que vem com aquele gás todo, aquela santidade toda, aquela coisa toda, e no instante murchou e acabou e sumiu. Veja, queridos, que o aspecto espiritual aqui é o mais importante da vida. Pense bem, seja perseverante, não se precipite. Há muita coisa em jogo em nossa vida. No reino de Deus é assim, muita coisa em jogo. Na nossa vida é assim também, no nosso dia a dia é assim. Há muita coisa em jogo. A gente ora, a gente trabalha, a gente pesquisa, a gente vai e não podemos desistir facilmente das coisas. As oportunidades da vida, as boas oportunidades são difíceis. E quando surge, irmãos, não vamos desanimar, vamos lutar por aquilo que é bom, que é agradável, por aquilo que também nos promete algo melhor para a vida. Segundo, a hesitação, ela pode também roubar a nossa bênção, ou a bênção daquele que são hesitantes, daqueles que fica lutando, que fica pensando, e que pensa muito, e rasga papel, e faz projeto, e rasga projeto. Não sei se vai, vai dar certo, não vai, é melhor ficar, é melhor ir, não, vou ficar por aqui, não, mas eu vou. Amados, a vida, de modo geral, ela é muito dinâmica, ela não para, ela está andando e a gente, como se diz aí, temos que pegar o trem em movimento, temos que pegar o barco já saindo do porto. Não podemos esperar, parar, botar um tapete vermelho primeiro para a gente subir, dar prioridade lá para o terceira idade, para o idoso. Não, vamos! Não podemos hesitar, não podemos esperar. Temos que partir para o aqui e agora. Veja que o segundo homem aqui, do texto de Lucas, ele fez um pedido interessante. Primeiro, o Senhor lançou o convite e ele aceitou de prima. Não teve resistência, tá? Então, e o pedido dele, aparentemente, um pedido justo. O que ele disse? Então, somente que queria primeiro sepultar o seu pai. O pai dele já estava morto? Não. Talvez o pai dele tivesse aí uns 40 e tantos anos, 50 anos, né? E naquele tempo o povo morria cedo e casava cedo, tinha filhos muito cedo, talvez uns 60 anos, estourado. Não, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. Ou seja, eu preciso cuidar deles até que eles morram, para depois eu te seguir. Mas, como diz o texto, ou como falei aqui, o pai dele ainda estava vivo e muito bem vivo. Amados, enquanto o primeiro era impulsivo, este era hesitante demais, deixando para depois as decisões importantes da vida. Eu volto a falar aqui,
As nossas decisões importantes que temos, não podemos deixar para depois, irmãos. Ora, surgiu e a gente, vamos lá, parte para cima. Não deixa passar, porque senão é difícil da gente administrar aquilo que não temos em mãos. Tem decisões importantes, então não deixe para depois, não fique hesitando para assumir aquilo que Deus te deu, ou que Deus está colocando diante de você. Eu pergunto, será que você está adiando a entregar a sua vida a Jesus? Você está adiando a assumir o ministério seu na igreja, no reino de Deus? Você está adiando a fazer aquele curso que está no seu coração, que já foi orientado que o curso é bom, aquela formação? Você está adiando ver se aparece alguém melhor do que aquele outro lá, sempre procurando aquele melhor? Você está adiando livrar-se de não é fácil. Livrar-se de um pecado não é fácil. Mas obedecer a um chamado, isso é importante, irmãos. Pode ser sua última oportunidade. O tempo de Deus para nós é agora. O tempo de Deus para a sua vida é agora. Entende, queridos? Não deixe para depois. Há uma história aí de que diz que o diabo, muito sagaz, deu o seguinte conselho para um determinado cidadão, para uma pessoa, né? Vamos dizer às pessoas que Deus existe, que as oportunidades existem, que a Bíblia é boa e que Jesus Cristo salva. Mas vamos dizer a elas que deixem todas essas decisões para amanhã, para depois, hein? Toma essas decisões. Você não pode ser muito demorado, hesitar muito. Pense, ore e siga em frente. Não dê para Jesus as sobras da sua vida. Tem gente que fala assim, eu quero servir ao mestre, eu quero engajar no reino de Deus, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo, mas ainda estou muito jovem. Aí, agora eu tenho que curtir, mas agora ainda eu preciso ganhar dinheiro, não deixa eu ficar mais adulto, deixa eu me aposentar, e quando você chega lá, agora não dá mais, porque já não tenho mais saúde, já não estou ouvindo bem, não estou enxergando bem, os dentes começaram a cair, e é dor no corpo, é aquilo outro. E quando pensa que não, irmãos, perdemos. A vida escorreu, as oportunidades escorreram por entre os nossos dedos. Eu já ouvi de muitas pessoas, se eu tivesse aceitado a Jesus antes, mais cedo, puxa vida, eu ia fazer a obra do Senhor com tanto ardor, com tanta alegria. Outros dizem, se eu pudesse voltar atrás, eu ia tomar uma decisão acertada na minha vida, eu ia pegar aquele trabalho, eu ia casar com aquele moço, aquela moça que apareceu na minha vida, eu ia fazer isso. Não adianta mais, o tempo passou, águas passadas não movem moinhos. É agora, este é o momento. Terceiro e último, a fixação pode também roubar a bênção que Deus tem para você. O terceiro homem não foi precipitado e também não foi hesitante. Seu problema foi outro. Sabe qual foi, irmãos? Enquanto nós devemos olhar para frente, ele estava olhando para trás, para o seu passado,
olhando para os seus pecados do passado, olhando para aquilo que perdeu, olhando para tantas coisas. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para a frente e seguir a nossa caminhada. Veja que no começo ele olhou para a frente e se dispôs a colocar as mãos no arado. Eu vou fazer. Você já desistiu da obra de Deus há algum tempo? Algum momento na sua vida, no ministério? Quantas vezes houve para você a oportunidade de você assumir o ministério na sua igreja, que seja o ministério infantil, o ministério de louvor, o ministério de ministração da palavra, de visitação, de diaconia, serviço de modo geral. Quantas oportunidades te foram dadas, você aceitou e você desistiu? E o Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus. De igual forma, queridos, no nosso viver diário, na nossa vida, se nós ficarmos sempre voltando atrás para aquela pessoa que não deu a mínima para nós, que jogou a gente fora, aquele homem, aquela mulher, aquilo que perdeu na vida. Estou dando aqui alguns exemplos, estou buscando aqui alguns exemplos, mas quantas coisas, né? E a gente fica, mas é ele, mas é aquilo, é aquele. Você não vai a lugar nenhum, você não vai prosperar. Eu falei aqui, enquanto ele olhou para a frente, estava disposto a colocar a mão no arado, mas depois olhou para trás e se tornou inapto para o reino de Deus. Muitos indivíduos estão fixados, parados no tempo e no espaço. Pisaram, como diz o povo aí lá no Nordeste, pisaram no chiclete da vida e pararam no tempo. E não vai a lugar nenhum. Não consegue deixar para trás uma ofensa, um mau hábito, uma tradição, e com isso perdem a bênção. O Velho Testamento conta a história da mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. O que Deus tem para nós lá na frente, irmãos, é melhor, é maior, é mais precioso, é mais caro do que aquilo que ficou para trás. É por isso que Paulo diz que ele abria mão de todas as coisas e prosseguia firme para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Olhe para frente, querido. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor, autor e consumador das nossas bênçãos, da promessa. Existem pessoas crentes, de tanto olhar para trás, acabam ficando com um torcicolo espiritual. E esse torcicolo é terrível. A gente fica sem poder andar direito. Amados, lance suas mãos ao arado e não olhe para trás. A sua bênção está adiante. Não perca Jesus de vista. E concluindo aqui a nossa palavra, o que poderá nos roubar a bênção que Deus tem para nós? É a precipitação? É a hesitação? Ou a fixação? Em resumo, o que pode roubar a tua bênção? A minha bênção? O que pode roubar a nossa bênção é deixar de seguir a Cristo, e agora, com a inteireza do meu coração, do seu coração, que sigamos a Jesus, autor
e consumador de nossa fé. Lembramos aqui que a nossa maior bênção da vida é a espiritual. E com a bênção espiritual, Deus nos dará a visão do sobrenatural e possamos então contemplar algo melhor, algo maior. E Deus proverá para nós todas as coisas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus bendito e Pai celestial, aqui, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos abrir os olhos da fé para sermos sábios em nossas decisões. Não queremos ser precipitados, mas também não queremos ser hesitantes e nem fixar em alguma coisa e não abrir os olhos para o mundo, para a vida. Fica conosco, Senhor. E sabemos que se o Senhor estiver conosco, não vamos morrer espiritualmente, não vamos perder as nossas oportunidades, seremos sábios nas escolhas e seremos prudentes em tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós como oportunidades para a vida. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, uma noite de um sono reparador e um final de semana de grandes bênçãos, Pai. Abençoa-nos a cada momento. Seja com os nossos irmãos queridos que estão enlutados com a perda de seus entes queridos. E que neste momento, Senhor, mencionaremos o nosso querido irmão João Araújo, a nossa irmã Lídia Maria Mouro, que perdeu seu tio e pai, e sogro, e companheiro e amigo. E que essa perda, Senhor, deixa uma lacuna na vida de seus entes queridos. E nós invocamos o Teu Santo Espírito, porque Ele é o Consolador. É Ele que consola. É Ele que preenche as lacunas em nossos corações, nos trazendo toda a paz que excede a todo entendimento. Como diz a Tua palavra, que ela inundará a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração de paz. Porque sabemos que Tu tens um propósito sobre tudo e sobre todos. E que nada foge daquilo que o Senhor já escreveu, que o Senhor já declarou no livro da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus presente. E temos também a certeza de que quando partirmos para a eternidade, que o Senhor estará também consolando aqueles a quem nós amamos e que também nos amam também. E a vida continua, Senhor. Seja com aqueles que estão enfermos. Traz a cura, a restauração, a libertação. Tira o medo do coração daqueles que têm medo, daqueles que estão inseguros. Mostra, Pai, que a Tua presença traz segurança e traz paz. Fica conosco, Senhor, e abençoa-nos a cada momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, aqui nós ficamos com um beijo para você, com um aperto de mão e um abraço, como diz o povo da minha terra, bem acolchado, com muito carinho para todos. A pastora vai transmitir aqui agora a sua saudação. Boa noite, um bom descanso, muita paz no coração com Jesus e um beijo. Glória a Deus, glória a Deus.
Fala assim comigo, irmãos. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus. E até domingo para o culto no Facebook às 20 horas e para o culto presencial às 19h30 em cima da mosca. Muito obrigado, queridos, pela sua presença, participação aí, e vai lá também no YouTube, no nosso canal, se inscreve, dê um like e aciona lá o sininho. E Deus te abençoe em nome de Jesus. E até breve.